Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho do Apóstolo João, capítulo 1, do verso de número 47 até o verso de número 51. João, capítulo 1, do verso 27, do verso 47 ao verso 51. Leamos. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Meus irmãos, estamos aqui na sequência de dias, naquela semana que antecede a inauguração pública, aberta do ministério de Cristo, que se dará, conforme já observamos aqui na sequência, no capítulo 2, no verso 1, no casamento em Caná da Galileia. Já percorremos do verso 19 até aqui, observando todo este processo de início da igreja, destacando alguns elementos importantes. Um deles, o modo como os indivíduos são, as características destes indivíduos da igreja inicial. O desejo do testemunho, o desejo de levar a Cristo, o desejo de que Cristo seja reconhecido tão somente, não a si mesmo, não a satisfação de seus desejos, e que mesmo em que se pese limitações e dificuldades, o que de fato é que é o caso específico de Filipe, retratado com algumas limitações de compreensão até ao longo deste evangelho. Ele é alguém que, quando de pronto é resgatado por Cristo, Cristo vai ter com ele e o chama para segui-lo. A sua resposta automática já é levar alguém a Cristo, já é apresentar um testemunho vívido, descrevendo aquilo que ele já experimentou e experienciou. E este aqui é exatamente Natanael. Então, vamos observar aqui, Natanael teria, ou pelo menos há indícios aqui, de que Natanael teria uma compreensão muito mais profunda, abrangente, biblicamente falando. E aqui nós encontramos alguém limitado, possivelmente até na sua esfera intelectual, como Filipe, mas que está usando todas as suas capacidades e potencialidades para servir da forma mais adequada, pronto ao serviço automaticamente. Já observamos aqui inicialmente um exemplo importantíssimo, uma lição importantíssima. Filipe não está preocupado em uma formação conceitual, ele não está preocupado aqui com um curso preparatório. Não que estas coisas não sejam boas e necessárias e tenham o seu devido lugar, e de fato tem. Mas ele está pronto desde já, depois de ter recebido a Cristo, ser alvo do cuidado de Cristo, da atenção que Cristo destina a ele. Uma vez que, quando olhamos aqui no verso 43, Jesus resolveu ir para a Galileia. Ele atravessou uma grande jornada, um grande percurso, com um objetivo específico, chamar Filipe. E Filipe parece compreender muito bem isso, de pronto que ele já assume essa responsabilidade, e a sua expressão de gratidão ao que Cristo fez por ele não poderia ser outra, a não ser responder do mesmo modo com o qual ele foi tratado. E automaticamente ele já vai e já apresenta
a verdade a Natanael, ainda que com suas limitações de percepção, porque quando nós olhamos aqui, a descrição que ele faz de Cristo pode ser descrita com uma percepção tanto quanto limitada, mas não errada. Limitada, mas não errada. Outro elemento importante que se destaca e percorre todos esses versos, do verso 19 até aqui, o verso 51, é ver, visão. E essa visão não é simplesmente a articulação mecânica dos olhos, mas conseguir discernir, compreender, entender, distinguir as coisas e focar o olhar exatamente naquilo que de fato é importante. E esta perspectiva que mostra como reflexo de sabedoria, de saber separar as coisas que realmente valem a pena, que realmente são importantes, de receber o nosso olhar atento, a nossa dedicação para discernir, entender, compreender. O que é também uma característica que traz dois elementos: o desejo de crescer no conhecimento e um conhecimento que é transformador de toda a esfera da realidade do indivíduo. Por isso que, por vezes, há relação entre o olho e a vida moral, ou o olho, o olhar nos evangelhos, especialmente lá em Mateus, no Sermão do Monte, né? Se o teu olho for bom, todo o teu ser será. Então, tem a ver com aonde nós fitamos o nosso olhar, dedicamos a atenção, nos é transformador também. Então, e este elemento é ressaltado aqui e iremos observar aqui também. E assim, no verso 47, nós temos: Jesus viu Natanael. Jesus viu Natanael. Ou seja, o olhar atento, dedicado. Cristo, mais uma vez aqui, é relatado pelo apóstolo João como dedicando a atenção. A quem? Natanael. Viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele. Faz uma afirmação que de fato descreve quem ele é. E temos essa descrição: eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Quando nós lemos lá no verso 51, vocês verão o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Certamente a associação que nos vem à mente é a que lemos há pouco lá em Gênesis, que ocorreu com Jacó. Mas essa não é a única associação que nos remete à história de Jacó. Aqui já no início deste bloco, no verso 47, início, e no verso final, há uma relação com Jacó. Em outra versão, nós temos um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Essa palavra, ela remete exatamente a engano, enganador. E o nome Jacó é exatamente isto: enganador. Enganador. E aqui Jesus Cristo está destacando duas linhagens distintas. Há o Jacó enganador, aquele que, com uma série de artimanhas, surrupia os desejos, os benefícios, né, melhor dizendo, do seu irmão Esaú. E nas suas artimanhas ele pega o seu irmão, que de fato também não deu valor aos benefícios que ele tinha da primogenitura, e o leva a trocar o direito de primogenitura por um cozido saboroso, só porque está com fome. E Esaú, desejoso por satisfazer seus desejos momentâneos, troca benefícios que percorreriam toda a sua vida. Um deles, destaque-se só para compararmos: o primogênito receberia o dobro
dos bens do seu pai. Então ele troca essa soma de dinheiro, se pensarmos assim, só por uma comida ali para satisfazer os seus desejos pontuais e particulares, né? De certo modo, Esaú acaba se tornando uma espécie de símbolo de alguém que descontroladamente quer satisfazer os seus desejos a qualquer custo, a qualquer preço, menosprezando os benefícios que ele tem, sim. Mas Jacó é esperto. Jacó sabe disso, e ele se utiliza da sua esperteza como enganador e leva vantagem. No entanto, naquele momento que lemos lá em Gênesis, em que Jacó vê os anjos subindo e descendo, há uma transformação dele. E logo em sequência ele passará a ser chamado de não mais Jacó, mas Israel, que tanto pode significar aquele que lutou com Deus, quanto Deus é o vencedor. Deus é o vitorioso. Nesse sentido, nós temos um duplo elemento. A história de Israel tanto será marcada por um confronto insistente contra Deus, por uma teimosia insistente em desobedecer a Deus recorrentemente, quanto haverá uma outra linhagem daqueles que são submissos ao Deus que é vencedor. Portanto, pode significar também, nesta dupla linhagem, tanto teimosia quanto aquele que é humildemente submisso a Deus, poderíamos assim dizer. E aqui Jesus está fazendo um contraponto. Olha, Natanael não é um enganador, não é alguém que finge, que quer parecer o que não é, não é alguém que quer criar um perfil externo, público de si mesmo, mas é alguém que de fato é submisso a Deus. Ele é submisso a Deus, é um verdadeiro israelita. Não é um israelita no sentido da teimosia, que é fato observado em toda a história de Israel, mas é um israelita verdadeiro. Ou seja, Deus é o vencedor e ele se submete a Deus, é submisso à vontade de Deus. E logo em seguida, Natanael fica estupefato, e aqui há um diálogo. Jesus fala com ele, ele responde a Jesus e ele pergunta: de onde o Senhor me conhece? De onde o Senhor me conhece? De modo muito interessante, a palavra que é utilizada, o termo que é utilizado para conhecer, é um dos termos mais importantes na estrutura de pensamento do apóstolo João, no seu evangelho, nas suas cartas e no livro de Apocalipse. De modo que metade de toda a ocorrência desta palavra, desta expressão, em todo o Novo Testamento, está exatamente nos escritos do apóstolo João. E aqui, o que é esse conhecimento? Isso é tão importante e determinante aqui. No mundo antigo, inevitavelmente, há aqui esse debate contextual. Havia à disposição daqueles que tinham uma opinião sobre as coisas. E dentro desse contexto mais abrangente, pode-se dizer, e há uma linha que assim defende, há o surgimento da filosofia como uma episteme, ou seja, um conhecimento contrário àquilo que é chamado naquele tempo de doxa, opinião por opinião. Só opinião. Todo mundo tem algo para dizer, todo mundo tem uma resposta. Bom, curiosamente parece muito semelhante ao nosso tempo. Não há necessidade de grandes esforços. Qualquer assunto que se queira, e não precisaríamos dizer nem citar um assunto específico, mas se pensássemos talvez
ou assunto que tenha chamado mais a atenção na última semana, seja na esfera pública, política, econômica, social ou o que for. Se você colocar no YouTube, você vai ter talvez uma infinidade de opiniões, de pessoas que falam e têm tudo a dizer e são verdadeiros experts, né? Conhecem as profundezas desses assuntos e eles são capazes de discorrer por horas até, sem ter estudado nada, sem conhecer nada, sem saber quase nada. E qual é a fonte que eles têm? A sua opinião. É talvez aquele famoso achismo. Eles acham, e mais ainda, não somente acham, mas creem que o mundo precisa das minhas opiniões. Nós estamos recheados dessa perspectiva hoje em dia. Tanto quanto existe o outro lado, que é exatamente aquele conhecimento extremamente técnico, preciso, detalhado, profundo, que descreve minúcias, passo a passo, que fala de fato com propriedade, mas apenas externa. E aqui o mundo transitava sobre esses dois aspectos. Aqueles que supostamente conheciam profundamente, tecnicamente, e aqueles que estavam prontos para dar a sua opinião sobre qualquer assunto, a qualquer hora, e com ares de profundidade. Mas esse termo conhecer não é nenhum nem outro. Utilizado amplamente pelo apóstolo João, ele significa conhecer a essência, mas não conhecer a essência de qualquer modo. Conhecer de um modo essencial, profundo, mas a partir de uma perspectiva, de uma prática relacional. Esse termo é extremamente profundo. Ele está lá em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou, lá na oração sacerdotal no capítulo 17, a vida eterna é esta: conhecer a Deus, conhecer o Pai. Vejam a profundidade desse termo. A verdadeira liberdade, a verdadeira salvação, sentido de existência, é ter um relacionamento íntimo com Cristo. A verdadeira vida eterna é ter intimidade com Deus por meio de Cristo. Esta é a salvação, já desfrutada aqui agora. E agora, Natanael se refere, na sua pergunta, do mesmo modo. Ele percebe que Cristo adentrou as profundezas do seu ser. Cristo, de um modo relacional aqui, indo ter com ele, vendo Natanael, estando com ele, conversando com ele, faz afirmações que estão contidas no mais profundo do seu coração. E Natanael fica estupefato com isso. Como o Senhor me conhece? Ou seja, nós precisamos desta descrição um pouco mais pormenorizada, porque para nós conhecer por vezes é simplesmente identificar as feições de alguém. Nem é saber o nome. Aqui não. Esse conhecer é de uma profundidade única. Jesus conhece o coração de Natanael, ao ponto de saber que não é um israelita com fingimento. Ele não age para enganar as pessoas. Ele age de um modo submisso a Deus, demonstrando o profundo conhecimento que o Senhor tem dele. E diante disso, Jesus responde: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Jesus demonstra o seu conhecimento total, a sua onisciência. Sabia não somente quem ele é, nas profundezas do seu coração, os seus impulsos e desejos, e sabia distingui-los
quais eram as suas reais motivações. Motivações que o levaram, diante da dúvida, a ir investigar e avaliar. A dúvida não é um problema necessariamente, desde que leve a conhecer. E é exatamente o que ocorre com Natanael. Filipe o apresenta e ele duvida: pode vir algo bom lá de Nazaré? E qual é a resposta que Filipe dá? Venha ver. Venha ver. Demonstrando exatamente a concretude da realidade de Cristo. O que extrapola exatamente a própria concretude do Evangelho. De modo que aqui nós temos delineado uma estrutura de apresentação do Evangelho importantíssima. Se de repente, num diálogo com alguém, ele estabelece uma dúvida, mas uma dúvida sincera para conhecer, venha ver o que Cristo é capaz de fazer na sua vida. Em certa medida é isso que vamos encontrar aqui, e Natanael vai usufruir desse benefício. E Jesus descreve aonde ele estava. Bom, há tentativas de dizer o que significa figueira ou não figueira, o lugar, o modo como estava, debaixo ou em cima. O mais importante não são essas conjecturas. O mais importante é que Jesus sabia onde ele estava. O Deus onisciente e onipresente sabia, conhecia. Não somente de ouvir falar, mas de conhecer profundamente o interior da alma, do coração. Mas também a externalização, a geografia, a materialidade, domínio sobre estas coisas, Senhor sobre tudo. E Natanael não se contém. E a sua expressão, que ele exclama em alto e bom som mais uma vez: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. E ele explode nessa confissão, diante do fato de que ele sabe que está realmente diante da presença do Deus Senhor de todas as coisas, Jesus Cristo, aquele que identificou o que está no seu coração, os seus impulsos e desejos, mas também sabe quem ele é e aonde ele está fisicamente. Diante dessas provas reais, desse relacionamento de conhecimento que Cristo expressa dele, ele confessa. Diante do encontro com Cristo, diante do encontro transformador, há uma confissão: Mestre, Mestre. E isto significa também, esta expressão, como já observamos anteriormente, está relacionada à submissão, ao desejo de aprender. Submisso diante de Cristo. Assim se apresenta Natanael. Também reconhecendo que ele é o Filho de Deus. Portanto, ele reconhece a divindade de Cristo. Não é um homem comum. Não é um homem como outro qualquer. É o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. O que expressa aqui, em associação com o que observamos antes, né, a descrição que Jesus faz sobre ele, um israelita verdadeiro. E um israelita verdadeiro desejava a vinda do rei, a chegada do reino, o restabelecimento do reino. Não como um poderio bélico, político, econômico, ou racial, ou algo do tipo, mas desejava a chegada do rei. E agora, por uma revelação sobrenatural, Jesus Cristo, o revelador, ele reconhece que o rei está diante dele. É ninguém menos que vai ter com ele do que o rei. Viu Natanael? É o Rei, Senhor, Criador de todas as coisas, como que se rebaixando à insignificância humana para estabelecer um diálogo relacional com ele, que o conhece, que sabe os seus impulsos
e sabe as minúcias. Um homem debaixo de uma figueira. Algo simples, corriqueiro, usado com muita frequência para descansar numa jornada de trabalho, algo comum até em algumas localidades, se pensarmos dentro de uma perspectiva mais rural, alguém que está limpando o terreno, e aquele sol quente, e ele quer dar um alívio do calor, ele busca uma sombra, e vai debaixo daquela sombra, descansar um tempo ali. É debaixo dessa árvore que um trabalhador guarda ali a sua água, os seus mantimentos para não aquecerem debaixo do sol. É o lugar que é comum, simples, um lugar que ele para respirar, para ter algum alívio. Normal. Quantas vezes por dia um trabalhador nessas circunstâncias assim não faz? Ou numa jornada, numa caminhada, busca uma árvore frondosa e debaixo dessa sombra quer respirar um pouco do alívio do calor, recuperar as suas energias. Normal, algo comum, corriqueiro. Mas Jesus sabe estas minúcias corriqueiras da vida de Natanael. Isso o deixa estupefato. Uma das críticas feitas aos cristãos era que Deus é esse que se preocupa com as questiúnculas humanas? É este Deus que sim, se preocupa com as questiúnculas, as questões mínimas do ser humano, como estar descansando debaixo de uma figueira. Nada mais comum no contexto da época do que isso. Cristo se preocupa com o comum, com o ordinário, com aquilo que é corriqueiro. Ele sabe, não foge do seu controle, está debaixo do seu conhecimento, tanto quanto está debaixo do conhecimento dele, desnudo completamente as profundezas do nosso coração, aos quais nem nós temos acesso. Mas ele sabe, e isso chama a atenção de Natanael, e ele de fato: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel, o Senhor domina sobre tudo e todos, é Senhor sobre todas as coisas. Verso 50. Ao que Jesus lhe respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E não, Jesus não está agindo de uma maneira, uma reprimenda de modo algum. Devemos entender o que Jesus está dizendo aqui como uma promessa. E o que nós temos aqui nesse percurso estrutural é a revelação de Deus em Cristo Jesus, que produz confissão, e é essa confissão que produz a promessa. Portanto, diante do encontro com Cristo, transformador e revelador, a nossa obrigação é confessar quem Ele é, confessar o seu senhorio, confessar que Ele é Deus, confessar que Ele é Senhor de todas as coisas, e nos referirmos a Ele como Rabi, ou seja, dispostos, submissos, humildemente, a nos colocarmos debaixo da sua autoridade para aprender mais dEle. E qual é a consequência dessa confissão submissa? Desfrutar de promessas que são sem par. E é isso que é dito aqui. Lhe é prometido: você vai ver coisas muito maiores do que esta. E acrescenta e descreve qual é a promessa. Em verdade, lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Primeiramente, a expressão em verdade é
a expressão que nós conhecemos como amém. Amém. Quando nós usamos a expressão amém na oração, nós queremos dizer que o Senhor mediador, por meio de quem oramos ao Pai, uma vez que nós oramos ao Pai por meio do Filho, na intercessão do Espírito, significa que há uma concordância em nossa oração da vontade de Cristo, em nome de Jesus. Ele concorda com o que estamos falando. Mas como podemos saber que Ele concorda com a nossa oração? Porque a nossa oração precisa ser unicamente bíblica, refletir a vontade do Pai. Precisamos orar a Escritura, precisamos de submissão à vontade do Pai. E assim nós temos o próprio conceito de oração. Orar a Deus não é uma tentativa nossa de colocar Deus na parede e obrigá-lo a mudar a sua vontade à mercê dos nossos desejos pessoais e particulares. É, na verdade, nos submetermos à vontade de Deus de um modo submisso e confiante. Por isso nós oramos em verdade, ou amém, em nome de Jesus. E aqui há esta característica envolvida, mas ela é dupla, em verdade, ou seja, o que Cristo está dizendo, eu sou a garantia de que Deus ouve as nossas orações, não é por causa da nossa piedade, ou suposta piedade, ou porque Deus precisa nos ouvir, ou porque somos relevantes, mas porque Cristo intercede por nós. Portanto, do mesmo modo, a garantia da promessa que será apresentada é o próprio Cristo. Se Cristo disse, nada mudará. Será exatamente como Ele disse. E Ele continua, em verdade, lhes digo que vocês, ou seja, já não é mais somente Natanael que vai ver, são vocês, todos vocês que do mesmo modo como Natanael, são íntegros, sinceros, verdadeiramente israelitas, submissos ao Deus grandioso, vencedor, Senhor sobre tudo e todos, que diante deste encontro com Cristo é transformado e regenerado de um modo submisso, que tem a sua vida completamente transformada, não é um Jacó enganador, mas é sincero, de um coração sincero, entregue sinceramente, que pode estar recheado de dúvidas, mas dúvidas que aos pés de Cristo são solucionadas, como aqui foram solucionadas. Há muitas coisas que nós não entendemos e que nos incomodam, o modo, como, por quê, mas em Cristo elas têm sentido. Essas dúvidas são sanadas, não que as circunstâncias são adaptadas às nossas vontades, mas em Cristo tudo passa a ter sentido. A despeito da dor, do sofrimento, dos embates, das dificuldades, em Cristo tudo faz sentido. E assim, aquele que, diante do encontro revelador de Cristo, é transformado, a sua atitude é confessar, de um modo submisso, reconhecendo quem Ele é. E o próprio termo confessar, ainda que ele não apareça aqui, quando ele ocorre na Escritura, ele significa chancelar. Não que Deus precise da nossa chancela, do nosso carimbo de autenticidade, não precisa. Mas a nossa responsabilidade sempre será de reconhecer a autenticidade daquilo que Deus diz, do que Ele é, da sua obra, e nada além disso. Não é exigido de nós inovações, criatividade, invenções, nenhuma. Apenas
repetir, reproduzir, chancelar o que Deus fez, o que Ele é, o que Ele realizou. E é isso que Natanael faz, ele confessa, e a sua confissão fidedigna produz a recepção de uma promessa. E qual é essa promessa? Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E aqui esse texto, ao final, nos remete ao texto de Gênesis que nós lemos, o céu aberto, anjos subindo e descendo. A própria expressão Filho do Homem nos remete às profecias de Isaías, de Daniel. E lá na profecia de Daniel, Filho do Homem designa aquele que é Senhor sobre tudo, que virá de um modo cabal, demonstrando o seu senhorio, controle sobre todas as coisas, aquele que unificará os reinos, demonstrará que Ele é Senhor soberano sobre todas as coisas, sobre todos os reinos. E é exatamente o que encontramos aqui, esses dois aspectos. A escada é aqui materializada no próprio Cristo. A distância que existia entre Deus e os seres humanos agora é rompida completamente. O véu que separava agora é rasgado completamente, porque Cristo é o verdadeiro restabelecimento daquilo que foi rompido desde Gênesis 3. Somente Ele, ninguém além dele. A ruptura completa desse distanciamento, a transcendência de Deus, o Deus distante e grandioso, e a sua presença conosco, o Deus conosco, como vemos no livro do profeta Isaías, extensamente designado: habito no alto e sublime trono, mas com um contrito e abatido de espírito, o sincero, um Natanael. Cristo, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Agora, o céu aberto é exatamente isto. E o Filho do Homem, que designa tanto a sua humanidade, num sentido mais específico, quanto designa o seu poder soberano sobre todas as coisas. E quem vai ver? Quando vai ver? Quando será essa visão? Essa visão ocorrerá daqui, do verso 51, a 3 dias. Capítulo 2. 3 dias depois, portanto, Deus sendo revelado por meio de Cristo Jesus, e o seu poder soberano sobre todas as coisas, essa visão, ela terá início a partir aqui do capítulo 2, e ela designa exatamente a pessoa, obra de Cristo realizada aqui na terra, a qual nós somos os beneficiados. E esta obra não está circunscrita aos limites desta terra, mas ela também aponta para a realidade futura, na sua inteireza e completude. O céu aberto e o Filho de Deus soberanamente dominando sobre tudo e restaurando o que outrora foi perdido. Vamos dar um pulinho ali no capítulo 14. Capítulo 14. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês.
E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu mesmo, ninguém além de mim, somente eu sou o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É exatamente aqui a concretização total desta visão. Você quer ver? Você já viu? Quer continuar a ver? Sigamos estes passos diante da revelação grandiosa de quem Cristo é. Confessemos a outros, desfrutemos da concretização dessa promessa. E é a concretização dessa promessa na sua esfera, digamos, apenas um pequeno lampejo. Ele se dá exatamente quando alguém faz como Filipe fez com Natanael: venha ver, venha ver. Encontramos o Rei, encontramos o Messias, venha ver. Quando nós apresentamos a Cristo, levamos a Cristo, linguagem desse texto, nós estamos vendo o céu aberto, Cristo revelando o Pai a quem não conhece. Quando nós olhamos os nossos irmãos que evangelizam diuturnamente, que estão em terras longínquas, ou cada irmão que na sua simplicidade, venha ver, ele está desfrutando desse benefício, dessa promessa, confessando, desfrutando desse benefício, o céu se abrindo. Aquele que está distante dos caminhos do Senhor agora é resgatado. O céu aberto. Você viu o céu aberto para você um belo dia? Você sabe o que foi esse dia. Lembrar desse dia lhe traz uma alegria indizível. Lembrar desse dia, um dia da revelação, confissão, testemunho, promessa. É isso que nós temos aqui. E ao seguirmos adiante neste evangelho, nós vamos ver exatamente essas expressões, pessoas sendo transformadas pela revelação do Messias, o seu poder sendo apresentado aqui, transformando primeiramente água em vinho, na alegria humana de uma festa de casamento, debaixo de uma figueira, um casamento de pessoas comuns, ou ressuscitando mortos, caminhando sobre as ondas, multiplicando pães e peixes, ou vencendo a morte e preparando um lugar para nós. Esse é o nosso Senhor, todo o tempo, todo o lugar, demonstrando, revelando quem Deus é, quem o Pai é, para a glória do seu santo nome. Não se turbe o vosso coração. Força. É o que nós temos, essa é a garantia, essa é a nossa certeza e convicção. Não há o que temer, há o que desfrutar. Desfrutar. Revelação, confissão, promessa. Deus nos abençoe, irmãos.